paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, que mais uma vez estamos aqui com o canal Bible Respondes, Bíblia Responde, trazendo mais uma lição da CPAD. Como todos nós que estamos acompanhando esse trimestre, estamos falando sobre relacionamentos em família. E na lição de hoje, que é a lição 9, vamos estar falando sobre uma família nada perfeita. Dentro desse contexto, o exemplo utilizado aqui pelo pastor Elianai, ele traz o exemplo de Davi. A família de Davi, que por ter uma família muito grande, onde ele teve mais de 20 filhos, porque ele tinha várias mulheres, é um contexto onde nós vemos que, obviamente, no meio de com tantos filhos, é complicado e dificultoso o relacionamento, tanto a criação dos filhos, como também o exemplo, que agora ele tem que dar para os seus filhos. Imagina agora, Davi ele tendo que conciliar o seu papel de rei de uma nação, pai de família, pai de muitos filhos, a responsabilidade que ele tem para com o povo, para com o país e para com a sua família. Obviamente, dificultoso. Como fazer para que sua família agora fosse uma família mais próxima da perfeição? Poderia ter acontecido de uma forma melhor? Sim, obviamente. De certa forma, ou mesmo assim, seria ainda dificultoso pela quantidade de filhos que Davi tinha. Agora, as suas ações, ou as suas más ações, o levou a ter consequências ruins diante da sua família. Algumas coisas que nós vamos colocar aqui, estar comentando. Primeiro, nós vamos mostrar a lei da colheita. É isso que está sendo mostrado na lição. O que fazer para que nossas ações afetem ou não a família? Afetem de uma maneira positiva ou deixe de afetar de uma maneira negativa. O exemplo de Davi é mostrado aqui, mas a lição que nos deixa, ou as lições que nos deixa, primeiro, é que o homem é imperfeito e que não existe família perfeita, mesmo quando o homem é segundo o coração de Deus, como é o exemplo de Davi. Mas eu nunca deixei de notar que Davi, ele é uma pessoa como nós. É o nosso exemplo, é o exemplo do ser humano, ou seja, um homem cheio de falhas. Mas como assim? Ele era o homem segundo o coração de Deus? Obviamente. Mas o que quer dizer isso? Ser segundo o coração de Deus. Davi ele era o homem segundo o coração de Deus porque tudo que Deus queria que ele fazia, ele ia lá e fazia. Ele não perguntava, ele não retrucava, ele ia e fazia. Então, ele foi escolhido pelo propósito que Deus tinha para com o povo de Israel, que era o quê? Primeiro, a obediência a Deus, fazendo tudo que estava no coração de Deus para o povo de Israel. E ele fez. É por causa disso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem comum como nós, ou seja, um ser humano falho. Ele cometeu muitos pecados, muitos crimes que talvez pela nossa cabeça não passaria de nós cometermos. Mas ele cometeu. E isso não tira a qualidade ou adjetivo de ele ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele fazia o que Deus mandava ele fazer. Quanto aos seus pecados, quanto às suas falhas, quanto aos seus crimes, ele plantou e ele colheu. E isso afetou não somente ele, como afetou o seu reinado, como afetou a sua família. Mas não tirou dele aquilo que ele era perante Deus. E por quê? Porque ele tinha uma coisa que Deus espera de cada um de nós, que é o reconhecimento dos erros, é o reconhecimento das falhas. Quando nós pecamos, todo homem peca. E não importa o pecado, não existe tamanho de pecado. Não existe ser pecadinho, pecadão. Para Deus, os pecados são o mesmo. Se um homem pecar mentindo, ele está pecando. Se um homem matar, ele está pecando. O que existe são as diferenças de consequência. Talvez uma mentira não vai trazer uma consequência tão drástica quanto um assassinato. As diferenças são as consequências, e as consequências vêm dos nossos próprios atos. Nós estamos estudando nessas lições sobre a responsabilidade de ser pessoal de cada um. Cada um tem um papel a cumprir.
dentro dos relacionamentos. Como nós estamos falando de relacionamentos aqui, então nós vamos ver que cada um tem o seu papel. Qual que é o papel de pai com pai? Qual é o papel de mãe com mãe? Qual é o papel do sogro, da sogra? Qual é o papel do genro ou da nora? Qual é o papel dos filhos? É isso que nós estamos vendo aqui. Cada um tem o seu papel. E a responsabilidade é de cada um. Se eu faço o meu papel como pai, eu estou fazendo o meu papel. Estou livre de qualquer consequência ruim que o meu filho venha a ter como filho. Se ele não fizer o seu papel de bom filho, a responsabilidade é pessoal. E é isso que nós vamos ver aqui dentro dessa lição. A lei da colheita. Aquilo que eu planto, eu colho. E isso não importa se seja ruim ou seja bom. O ser humano, isso não é uma coisa brasileira, sempre tem na sua consciência dar a responsabilidade para o extraordinário, para o sobrenatural, vamos dizer assim. Temos na nossa concepção de que a responsabilidade tanto das coisas ruins quanto das boas é do sobrenatural, é de Deus ou é do diabo. Quando acontece algo na nossa vida, a maioria das vezes, se é algo bom, vamos dar a responsabilidade para Deus. Olha, é Deus que está fazendo isso por mim, é Deus que quis assim. Alguns, poucos, vão dar a responsabilidade também para o diabo. Da mesma forma, é o inverso. A maioria das vezes, quando acontecem as coisas ruins, e isso não é de hoje, nós já vemos isso acontecendo dentro da Bíblia, a responsabilidade, de novo, é do sobrenatural. E a maioria das vezes para o ser humano, as coisas ruins é por responsabilidade do diabo, ou culpa dele. Está acontecendo algo ruim na minha vida porque o diabo está fazendo isso. E alguns culpam Deus também, como os israelitas às vezes culparam. É Deus que está mandando isso para nós. Estou sofrendo assim por causa de Deus. Não posso gerar porque Deus não quis assim. Soberania de Deus é uma coisa. Não vamos confundir a soberania de Deus com as nossas próprias escolhas. Na soberania dele, ele nos deu livre-arbítrio para nós escolher o que fazer, sem deixar de nos lembrar que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós devemos reconhecer, parar um pouco e pensar que a responsabilidade é pessoal e que existe a lei da colheita. As consequências, as reações das ações que tomamos. E isso não importa. Se eu tomo uma ação negativa, reação negativa. Se eu tomo uma ação positiva, reação positiva. Consequências boas do que nós fazemos de bom. Consequências ruins do que fazemos de ruim. Aquilo que plantamos, nós colhemos. E é isso que nós estamos vendo nessa lição de hoje. E já para aproveitar que estamos aqui falando um pouco do textuário, do que está inserido no textuário, da lei da semeadura, vamos para o corpo da nossa lição. Vamos aqui comentar algumas coisas. Pastor Elianai aqui ele deixou o exemplo de Davi, mostrando aqui a grande família de Davi, a dificuldade que ele teve para dominar sua casa, a dificuldade que ele teve para ser um bom exemplo, as sementes que ele plantou e os frutos que ele veio a colher. E de novo, esse exemplo está sendo deixado para nós, para que nós colhemos aquilo que é bom e nós deixamos de semear aquilo que é ruim, para que nós não venhamos a colher o mau fruto depois no futuro. E essas consequências muitas das vezes não afligem somente a nós. Muitas vezes elas atingem também aqueles que estão perto de nós. É por isso que está sendo inserido nessa lição do relacionamento em família, porque os mais afetados são aqueles que estão mais próximos. E quem está mais próximo? Os nossos familiares. Lição 9, uma família nada perfeita, é a lição do dia 28 de maio de 2023. O textuário diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está ali em Gálatas 6:7. E a verdade prática diz: tudo que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. O nosso textuário está inserido no livro de Gálatas, no último capítulo do livro, que é o capítulo 6. E antes de chegar aqui nesse textuário, Paulo no versículo 5 ele fala assim: porque cada qual levará sua própria carga. Ou seja, cada um de nós temos uma carga para carregar. Antes ele diz assim: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cada um de nós temos uma carga.
A lei de Cristo é para que nós ajudarmos uns aos outros. Então, sua carga está pesada? Talvez eu possa te ajudar a carregar, mas algumas cargas é somente nossa. Há cargas que nós podemos ajudar. Há cargas que podemos carregar um pouco, mas há cargas que talvez nós não podemos carregar, mas podemos ajudar. Como? Aconselhando, falando, instruindo. Mas há cargas que são somente nossas. E é o que diz aqui, cada qual levará a sua própria carga. Nós temos uma responsabilidade dentro da lição que nós estamos hoje, que é sobre relacionamento em família. Nós temos uma responsabilidade pessoal para com a nossa família. E é uma carga nossa. Ninguém pode carregar por nós, ninguém pode levar por nós. É uma carga de cada um, que cada um tem que fazer. Mas ele continua ali, no versículo 7, é onde ele diz, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Isso foi uma palavra de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Nós vemos essa lei na natureza, é o que está dizendo aqui também na nossa verdade prática. Isso é um fato constatado, não há como você plantar uma semente de jiló e nascer um quiabo. Não há como ser plantado uma semente de jaca e nascer um abacate. Não há como plantar um milho e nascer uma ervilha. As sementes vão dar fruto daquilo que foi plantado. Isso ele trouxe para dentro do nosso contexto, do contexto da nossa vida. Tudo o que plantamos, nós vamos colher. E ele diz assim, mais seguindo adiante, ele fala assim, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos nesse mundo que é físico, que é corruptível, o que é corruptível é aquilo que perece. Tudo que nós plantamos na nossa carne, aqui enquanto estamos como pessoas humanas, nós vamos colher o que nós plantamos, ou seja, corruptivelmente. Nós não podemos fazer o quê? Misturar o santo com o profano. Nós não podemos fazer o quê? Querer espiritualizar tudo. Ele deixa muito claro aqui, aquilo que planta na carne, da carne vai ser colhido a corrupção. Ou seja, você plantou uma coisa corruptível, você vai colher uma coisa corruptível. E é o que aconteceu com o exemplo de Davi. É por isso que eu digo, não podemos espiritualizar as coisas. Às vezes nós fazemos alguma coisa, alguma obra, nós fazemos alguma ação que vamos ter uma consequência ruim, uma reação ruim na nossa carne. Não vamos trazer isso para o mundo espiritual. Muitas das ações que nós fazemos, vamos ter uma reação que vai o quê? Afligir a nossa vida. Isso não quer dizer que estamos perdendo a salvação. São ações e reações. Obviamente, ele continua. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Ou seja, aquilo que nós estamos plantando no Espírito agora sim, é para a nossa salvação. Separação de carne e Espírito. Tivemos essas lições no nosso trimestre passado. As obras da carne, o fruto do Espírito. O que é carne é carne, o que é Espírito é Espírito. Ou seja, vamos colocar aqui, bem explicável, paulatinamente, no relacionamento. Quando nós temos uma família, nós temos que ter cuidado com as ações que nós vamos tomar. Porque ao tomar ação, isso consequentemente, nós vamos ter uma reação. Então, pode ser que muitas das vezes um pai ele não consegue criar o seu filho de uma maneira como ele gostaria de criar. E ele não é um bom exemplo de pai. E por consequência disso, a família é atingida. Muitas vezes ele pode até perder o filho. Ele pode perder a família. Isso é o que ele está plantando na sua carne. E agora ele está ceifando na sua carne.
ele está perdendo a sua vida eterna? Não, não é isso que nós estamos dizendo. Por quê? De novo, às vezes ele não teve o quê? Uma sabedoria, ele não pediu que Deus lhe desse sabedoria, então ele não conseguiu agir sabiamente para com a sua família. Às vezes trabalhando em excesso e deixando a sua família em segundo plano. Às vezes tratando as coisas espirituais mais do que ele deveria e esquecendo que a sua família era parte também da sua espiritualidade. Então às vezes ele não consegue conciliar os dois, ele está plantando na sua carne. Então, na sua carne, ele vai colher aquilo que é corruptível, ou seja, aquilo que se acaba. Porque todos os nossos relacionamentos são finitos, é corruptível, é da carne. Porque se não fosse pela carne, nós não teríamos esses relacionamentos. O relacionamento nosso seria somente no nosso espírito e o espírito de Deus. É aonde cai a segunda parte, porque aquilo que nós plantamos no espírito, então do espírito nós vamos colher o que é a vida eterna. Mas enquanto estamos na carne, temos que tomar cuidado, porque a semente que nós plantamos é dessa semente que nós vamos colher. Que Deus nos dê sabedoria para que em carne aquilo que nós vemos colher, mesmo que seja corruptivelmente, nós venhamos colher coisas boas, porque enquanto estamos vivendo nesse mundo, nós estamos vivendo corruptivelmente, ou seja, nós vamos nos acabar aqui um dia. Tudo que pertence ao nosso corpo físico vai se acabar aqui um dia. As nossas relações vão se acabar aqui um dia. As nossas famílias vão se acabar aqui um dia. Porque no céu, nós somos um só, e um só em Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos que tomar cuidado para que nós possamos plantar boas sementes. E dessas boas sementes, nós venhamos colher frutos bons, mesmo quando esses frutos são perecíveis. Vamos adentrar assim a nossa leitura bíblica, que está registrada ali no livro de 2 Samuel, ver o contexto da nossa lição, para que nós possamos continuar aqui comentando essa família nada perfeita que foi a família de Davi. A nossa leitura bíblica está registrada ali no livro de 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, depois 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, e por fim 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 13. De novo, é muito importante para que você faça uma leitura contextualizada, ou seja, não fique somente na leitura bíblica em classe, aqui está resumidamente. Se nós estamos lendo o livro de 2 Samuel do capítulo 3, pega ali, pelo menos começando no capítulo 13 e vai até o capítulo 12. Se puder ler mais do capítulo 1 ao capítulo 15, do capítulo 20, melhor ainda, mas pega pelo menos a contextualização da lição, para que nós não possamos ficar somente nos textos sem os contextos. Mas vamos lá. E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi seu primogênito Amon, de Ainoã, a Jezreelita, e seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro, Abissalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. E o sexto, Itreão de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão. Eibar, Elisua, Enefeg, e Jafia, Elisama, e Eliada, e Elifelete. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, ela traz o contexto da nossa lição de hoje. No capítulo 3, que é a primeira parte da nossa leitura, e no capítulo 5, que é a segunda parte, basicamente traz ali a família de Davi. Os primeiros filhos que nasceram antes do seu reinado
Então ele já teve alguns filhos antes de se tornar rei. Por exemplo, o filho de Abigail. Ele ainda não era rei. Depois ele teve outros filhos enquanto ele estava reinando somente em Hebrom. Quando ele foi para Jerusalém, onde passa para a segunda parte da nossa lição, que é ali a partir do capítulo 5, ali mostra que, além de Batseba, ele ainda teve concubinas em Jerusalém, onde ele gerou também outros filhos. E depois, no capítulo 12, que é a última parte, nós vamos ver ali causa e efeito, ou seja, consequência do que Davi plantou. As consequências que ele teve gerado dentro da sua própria família do que ele fez, dos atos que ele cometeu. E é importante frisar o capítulo 11, quando Deus diz assim: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Em contexto, está dizendo assim: eu vou deixar que da sua própria casa vai surgir o mal. Não é Deus que está pegando e colocando o mal sobre Davi. Ele está deixando que seus atos falem por si. Ou seja, você fez isso, agora você vai colher isso. Estou deixando que isso acontecer. Na soberania de Deus, na vontade permissiva de Deus, ele deixa que o mal aflige o seu servo. Por quê? Porque ele plantou. Agora ele vai colher. A maioria das vezes nós só aprendemos as coisas quando nós sofremos o dano. E Deus, ele sendo um bom pai, às vezes ele deixa que as coisas acontecem por isso, para que nós aprendamos a andar no caminho certo. Porque Deus é um bom pai e ele instrui como bom pai. Ele fala: andar no caminho e vivei nele. E aí, nós, como somos desobedientes, nós queremos sair do caminho de Deus. E Deus, querendo que nós aprendemos, muitas das vezes, na vontade permissiva dele, ele deixa nós irmos pelo caminho errado. E nós vamos sofrer o mal. Então ele está dizendo: eu vou deixar que você sofra o mal, para que você possa aprender. Então não é Deus, de novo, que está me dando mal, me fazendo mal. Não. Ele está deixando que as minhas ações sofram uma reação contrária, para que eu aprenda. Era isso que Deus estava fazendo com Davi. Ou seja, vou deixar que da tua própria casa saia o mal. É por isso que ele está dizendo: e suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. O que você fez às escondidas vai ser feito às claras. Porque perante Deus nada fica escondido. Agora, nossa introdução diz assim: a despeito de ter sido um grande rei líder em Israel, Davi não foi o mesmo com o pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incêndio, rebelião e morte. A palavra-chave da nossa lição é negligência. E nós já citamos aqui, acredito que foi na lição anterior, sobre a palavra negligência. O que significa negligência? Negligência significa desleixo, falta de cuidado, agir com desmazelo. Isso é uma negligência. Nesse contexto da lição, nessa vida de Davi, nós vamos ver que Davi foi o homem negligente com o pai. Foi um pai negligente. Não vamos tirar isso dele. Realmente, Davi foi um pai negligente. Mas Davi, ele fez o que Deus esperava dele. Por isso ele foi o homem segundo o coração de Deus. Já citamos isso aqui anteriormente. Sendo assim, ele está dizendo assim: a despeito de ele ser um grande rei líder em Israel, ele não foi o mesmo como pai. Realmente, ele não foi um pai perfeito, não foi um pai exemplar, muito pelo contrário. Ele negligenciou no caso de Amnon com Tamar, ele negligenciou com o próprio Absalão, ele estava ausente da criação dos seus filhos. Mas ele estava fazendo o papel dele, que Deus esperava dele, como líder do povo, como líder da nação. De novo, falamos aqui a lição passada qual era a cultura de anteriormente. Obviamente, o papel de Davi era ser rei. Isso era o papel dele. Muitas vezes ele não estava nem presente no lar. Ele estava ali onde ele tinha que estar.
Muitas vezes ele estava em campanhas longe de casa. Ele não podia levar seus filhos junto. O papel da criação era mais da mãe. Mas mesmo assim, ele tinha que ter deixado, pelo mínimo, o exemplo. Ele deixou um bom exemplo como rei, como líder, como capitão do exército de Deus. Mas ele não deixou um exemplo moral. Ele deixou um bom exemplo espiritual. Mas ele não deixou um bom exemplo ético. Pelo menos isso ele deveria deixar. Então o papel dele não era nem dar a criação, porque esse era o papel mais da mulher dentro de casa. Mas o que ele tinha que fazer na criação dos seus filhos era deixar um exemplo ético e moral. O que ele não soube fazer. E por causa disso, lhe sobreveio as consequências dentro da sua própria família, pela falta desse exemplo. Os filhos seguiram exatamente o seu exemplo, mas o seu exemplo foi negativo. E é aonde entra a nossa lição, a plantação, a semeadura que nós fazemos dentro da própria família. Ou seja, se não dermos bom exemplo, nossos filhos podem acabar seguindo os nossos maus exemplos. Se nós dermos bom exemplo, eles podem também seguir os nossos bons exemplos. Por que eu digo pode dos dois lados? Porque a responsabilidade é pessoal e o arbítrio é livre. A escolha é própria. Nós damos os exemplos, nós damos as instruções. Cabe a eles seguirem o caminho certo. O tópico 1, vamos estar fazendo aqui o uso da nossa leitura bíblica em classe, onde está registrada ali a primeira e a segunda parte que nós lemos, 2 Samuel capítulo 3, 2 Samuel capítulo 5, está falando sobre o rei Davi e sua grande família. O primeiro subtópico ele traz aqui Davi, ou ungido por Deus, e diz assim: o livro de 1 de Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem, segundo o seu coração, para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado o novo rei ungido de Deus, Davi. Nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A primeira parte que nós vemos aqui é a unção de Davi, como se deu e por que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Nós vamos que voltar ali no livro de 1 Samuel, no capítulo 13 e no versículo 14, aonde Saul, agora ele recebe uma ordem de Samuel. E Samuel diz: olha, fica ali em Gilgal e espera até que eu chegue para que possamos oferecer um sacrifício a Deus. E essa era a função do sacerdote. Samuel estava ali agindo como o sacerdote, ele iria oferecer o sacrifício a Deus. Mas Saul agora, vendo que o povo se espalhava, ele oferece o sacrifício. E o problema nem foi o oferecimento de sacrifício, porque sacrifício Davi também ofereceu muitas vezes, Salomão ofereceu, mas a forma e o porquê que Saul ofereceu aquele sacrifício. Ele ofereceu um sacrifício porque o povo se espalhava dele. E para que o povo não se espalhasse, ele ofereceu um sacrifício de qualquer maneira. Deus não aceita que o nosso sacrifício seja de qualquer maneira. Quando nós vamos sacrificar a Deus, o nosso sacrifício tem que ser de um coração sincero. E não por uma causa própria, por uma causa nossa. Agora ele oferece por uma causa própria. E oferece de qualquer maneira. Quando Samuel chega, ele vê o que está acontecendo e ele fala: por que fizeste assim? Deus já rasgou de ti o reino e ele buscou para si um homem que seja segundo o seu coração. Ou seja, um homem que faça a vontade dele em tudo aquele que ele ordena. E isso não está no teu coração. Está no coração de um outro que Deus já buscou. Agora ali, acelerando para frente no livro de Samuel, nós vamos ver que agora Samuel é enviado até a casa de Jessé, ali em Belém. E ali, no meio de todos os filhos, Davi era aquele que Deus já tinha buscado. Porque Deus viu em Davi um coração sincero e que ele iria obedecer a Deus em tudo que Deus ordenasse. Porque Deus conhece todos os corações. Tanto é que quando Samuel ele viu o primeiro, ele disse: opa, é esse que Deus quer. Olha a estatura dele, olha a beleza dele.
E Deus disse assim: olha, você vê o que está no exterior, mas eu sondo o coração. E não está no coração de Eliabe, não está no coração de Samua para ser ungido. Não está no coração dele ser como o meu coração. Está no coração daquele que está lá no campo. Davi é transido, é ungido, e a partir daquele momento, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E o Espírito de Deus estava sempre na vida de Davi. Tanto que agora, depois que ele peca, ele chega ali no capítulo 51 de Salmos, ele diz o quê? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque ele sabia que, apesar de ele fazer tudo que Deus lhe ordenava, de ele ser o homem andando segundo o coração de Deus, aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele sabia que o seu coração não estava puro. E é por isso que ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele continua: e renova em mim um espírito reto. Ou seja, o espírito que eu já tinha de andar segundo o teu espírito, que era reto, ele agora está torto. Renova em mim. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Ou seja, aquele Espírito Santo que tu colocaste em mim quando eu fui ungido, não retires de mim pelo que eu cometi. O Espírito de Deus estava sobre Davi desde o momento que ele foi ungido por Deus. Isso mostra que Davi era um homem de Deus. E é o que diz no subtópico 2, diz assim: o Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. E Davi, como homem de Deus, agora nós vemos que Deus era com ele, porque ele estava agindo como Deus queria que ele agisse. A primeira coisa que ele fez foi, quando ele se tornou o rei de todo Israel, ele trouxe a Arca de Deus para Jerusalém. Ele pensou no espiritual, levar a Arca do Concerto para onde o povo mais estava concentrado, para que o povo buscasse ao Senhor, trazer o que ele chamava de a presença de Deus para junto do povo. Nós continuamos vendo que ele, como homem de Deus, ele sempre buscava Deus, mesmo quando ele ia fazer as suas guerras. Ele perguntava para Deus: eu vou? O Senhor vai ser comigo? O Senhor vai estar comigo? Vai entregar na minha mão? E Deus era com ele. Ele queria construir um templo e quando Deus disse: não, você não vai fazer isso porque tem muito sangue nas suas mãos. Ou seja, você guerreou muito, você matou muita gente. Então vou dar paz para o seu filho, que não vai ter que fazer essas guerras, e ele vai construir o templo. E Davi assim obedeceu. Um homem de Deus. Mas como tal, o homem de Deus, o homem ungido por Deus, obviamente, ele, como eu disse, era um homem como nós. Apesar de ser rei, apesar de ter o Espírito de Deus, tudo isso, ser o homem de Deus, ele era um homem como nós. E a nossa lição para nossas vidas. Quantas vezes nós vimos na frente de uma igreja um homem que nós falamos: esse é um homem de Deus. Esse homem foi ungido por Deus para levar o rebanho de Deus, para apacentar o rebanho de Deus. E às vezes nós colocamos aquele homem num pedestal como se ele fosse supernatural, sobrenatural. Mas nós esquecemos que ele é um homem como nós. Ele tem a sua família, ele tem as suas responsabilidades, ele tem as suas necessidades. E como tal, ele tem que ser tratado como nós. E com Davi não era diferente. E Davi casou,
teve seus filhos e uma grande família. É o que está mostrando aqui no nosso subtópico 3, que diz assim: entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus, e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade, suas conquistas territoriais com muitas guerras, e esqueceu-se que tinham famílias espalhadas em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos com suas vidas pessoais. E nesse subtópico 3, eu não vou aqui nem entrar no mérito de Davi ter pensado ou deixado de pensar que poderia ter várias esposas. Nós estamos falando de contextualização diferente, de culturas diferentes, de tempos diferentes, onde era normal e natural eles terem mais de uma mulher, mais de um casamento. Era natural e era normal. Então, não vamos entrar nesse contexto, nessa contextualização. Ele era um rei, ele podia ter suas mulheres, quanta mulher ele podia sustentar, isso era normal para ele. Mas, com isso, ele teve muitos filhos. E também era bênção para ele ter vários filhos. Vou cuidar de todos esses filhos, vou dar mantimento, vou dar o crescimento para todos eles. Eu tenho essa condição e é uma bênção de Deus para mim. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas a lição diz que ele esqueceu, ele priorizou. Também não vou entrar aqui nesse contexto de que ele deu prioridade para um ou para outro. De novo, estamos falando de contexto e épocas diferentes. Hoje o nosso papel como pai é diferente de um chefe de família no tempo patriarcal. Davi, ele estava exercendo o seu papel, que era o quê? Fazer as guerras, guerrear as guerras de Deus. Ele era um rei que tinha que sair para a guerra. Ele tinha o seu papel de, enquanto ele estava no trono, ter que cuidar dos assuntos pessoais de uma nação. Ele fez isso muito bem, como ele tinha que fazer. Enquanto isso, a sua esposa ou suas esposas, as mães dos seus filhos, estavam cuidando dos seus filhos, dando crescimento para eles. O que Davi negligenciou foi o fato de dar mais exemplo do que ele deu, ou seja, na sua parte moral, na sua parte ética. Com uma grande família, ele tinha que dar esse exemplo. Os seus filhos estavam vendo ele lá no topo do reinado. E o que ele estava fazendo lá, agora estava sendo transmitido aqui para baixo. E isso era para com todo, tanto para com a nação, como para seus filhos. É aonde nós deixamos claro na lição passada que o líder espiritual, ele não pode esquecer que a sua família é parte do que ele está cuidando. Um pastor não pode esquecer que a sua família é parte da igreja e a sua igreja começa na sua família. Não há prioridade. No caso de Davi, ele estava fazendo o seu trabalho, o seu serviço. E não podia se esquecer que a sua família era parte do seu reinado. E o seu reinado começava na sua família. Então o exemplo para com a nação era o exemplo para com a família. O exemplo para com a família era o exemplo para com a nação. Um não foge do outro. Não há priorização. Tem que ser feito em equidade. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, que aqui mostra um pouco da família de Davi. E nessa grande família de Davi, existem alguns personagens que vamos estar trazendo no segundo tópico. Alguns personagens principais que falam no segundo tópico como os filhos e parentes na casa de Davi. E dentro desse segundo tópico temos 4 personagens. E para entendermos cada um deles, nós temos que olhar um pouco esse gráfico para saber quem era quem. É o que nós vemos aqui, onde trazemos a casa de Davi, que começa ali em Jessé, todos os seus filhos ali que ele teve, as irmãs e os irmãos de Davi, Eliabe e Simeia, que eram alguns dos irmãos, Zeru e Abigail, que eram 2 das irmãs de Davi. Ele tinha mais outros 5 irmãos fora Simeia, mas Simeia nós estamos pegando aqui porque traz a figura de Jonadab, que era filho de Simeia. E, portanto, ele era sobrinho de Davi. E aí temos os filhos de Davi, Amon, Absalão, Tamar, que são figuras principais também que estamos trazendo nessa lição. Salomão, Natã foram outros filhos. E 3 outros mais filhos que Davi teve. Jonadab, nesse caso, então, sendo filho de Simeia, ele era o quê? Ele era primo de Amon, primo de Absalão e primo de Tamar.
São esses 4 personagens que nós trazemos aqui agora nesse segundo tópico. E o primeiro deles é Tamar. Quem era Tamar? Tamar era filha de Maca. Esta era filha do rei Talmai de Gessur e mãe de Absalão. E este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem. Sua beleza atraiu a Amon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ahinoam. Então, quem era Tamar? Como nós vimos aí no gráfico, Tamar e Absalão eram irmãos do mesmo pai e da mesma mãe. Como Davi tinha várias esposas e, portanto, vários filhos com diferentes esposas, mas existiam aqueles que eram irmãos de pai e mãe. Era o caso de Absalão com Tamar. Tamar, os 2 filhos de Davi e os 2 filhos de Maca. Maca era a filha do rei de Gessur, que foi dada a Davi quando ele agora já rei em Hebrom. Ele teve então esses 2 filhos, Absalão e Tamar. E a Bíblia mostra que os 2 eram muito formosos, tanto Tamar quanto Absalão. E os 2 eram irmãos de parte de pai e mãe. Amon era filho de Davi com Ahinoam, que Davi teve muito antes de ser rei. E ele era o irmão mais velho de todos. Amon era somente irmão de Absalão e de Tamar por parte de pai e não por parte de mãe. Estamos aqui um pouco reconhecendo a figura de cada um que está dentro dessa história. E o segundo deles é exatamente Absalão. Ele diz assim: era irmão de Tamar, filho de Maca e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 15 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Seu nome tem a ver com a paz, mas ironicamente sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Amon, seu meio-irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi. Como já vimos aqui anteriormente, então Absalão é irmão de Tamar por parte de pai e mãe e meio-irmão de Amon. E é interessante que o nome de Absalão no hebraico significa paz de Deus ou meu pai é a paz. Meu pai é a paz. Na história dele registrada em 2 Samuel, nós vemos que ele não fez jus ao seu nome. Nem paz de Deus e nem meu pai sendo paz. Pelas rebeliões que ele causou e pelo assassinato que ele cometeu. E o terceiro personagem dessa história é Amon. E quem era Amon? Terceiro subtópico diz assim: quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Ahinoam e gerou Amon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Amon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentiamente por sua meia-irmã Tamar. Amon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela e por isso não comia nem bebia, totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo desconhecida por Tamar. Quando Davi estava no deserto, ele tomou 2 mulheres. Uma foi Abigail, toda aquela história que aconteceu com Nabal, carmelita, e ele tomou também a Ahinoam. Não se sabe ao certo por que Davi colocou o nome do seu filho como Amon. Porque Amon significa oculto ou escondido. Mas nós temos que ver que os nomes tinham verdadeiro significado naquela época. O provável significado desse nome de Amon é porque ele andava pelo deserto às escondidas. Ele estava sempre escondendo dos seus inimigos. Então é possível que o nome que ele deu para o seu filho primogênito foi porque ele andava às escondidas. Então o nome do meu filho que nasceu será Amon, ou seja, escondido, oculto. Isso pode ser o porquê do significado do nome de Amon dado por Davi para o seu filho primogênito. Mas Amon era exatamente esse, o filho mais velho de Davi. Era o primogênito e, portanto, de acordo com a lei antiga e os costumes antigos, era o possível herdeiro do trono de Davi, caso não tivesse acontecido tudo o que aconteceu com ele. Mas Amon, sendo levado pelos seus desejos carnais, pela sua lascívia, pela sua irmã Tamar, ele agora comete um pecado, um incesto, que era proibido pela lei mosaica. Sofre as consequências das suas ações e é morto. E tudo isso pela negligência de Davi para com os seus filhos, porque
Davi não fez o que deveria fazer com Amon: corrigi-lo, puni-lo. De acordo com a lei mosaica, era um crime passível de morte. Mas agora Amon seria o futuro rei de Israel. Como deveria Davi agir com Amon? Independente de como ele não agiu, nem como rei e nem como pai para Amon, fazendo com que Amon caísse nos seus próprios erros, as consequências dos seus próprios erros, e fosse morto. Mas agora vemos a figura de uma quarta personagem, que era uma figura de fora, chamada Jonadab. Jonadab, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Amon e filho de Simeia, irmão de Davi. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu Amon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Jonadab é o tipo do amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Jonadab, então, é aquele amigo que ninguém quer ter por perto e dá aquele mau conselho e depois foge dos atos que vão acontecer. Porque ele já sabe que a catástrofe vai vir. É isso o que a Bíblia diz sobre Jonadab, quando diz que ele era um homem inteligente, mas sagaz, ou seja, usava a sua inteligência para o mal. Devemos tomar cuidado com essa terceira pessoa que está fora da família próxima e está aconselhando para coisas ruins acontecerem. Devemos estar alertas e atentos. E agora Davi, como um homem que deveria ter pelo menos deixado o exemplo de moralidade, exemplo de ética para os seus filhos, ele não deixa. E por isso agora ele começa a sofrer as consequências dos seus atos. E é isso que diz aqui no primeiro subtópico, que diz: o problema moral na casa de Davi, que é o tópico 3, o subtópico 1 diz: as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Mesmo tendo reconhecido o seu pecado de adultério, dissimulação e assassinato, o rei Davi não pôde evitar as consequências do seu pecado. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Assim não demorou muito para que um dos seus filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai, e o envergonhasse publicamente em Israel. Davi agora começa a colher aquilo que ele plantou. E exatamente o que foi que Davi plantou? A falta do exemplo moral e ético começou quando Davi agora, no tempo em que os reis saíam para a guerra, ele não fez o seu papel. E o seu papel era o quê? Sair para a guerra. Porque é isso que está explícito na Bíblia. E aconteceu que no tempo em que os reis saem para a guerra, agora Davi não está na guerra. Davi ele está agora fazendo uma outra coisa. E o que era? Nada. E quando nós fazemos nada é onde tudo de ruim pode acontecer. Porque é onde que ele deveria estar trabalhando, estar guerreando as guerras do Senhor, ele agora está no seu palácio simplesmente zanzando aqui para ali. E como diz o ditado popular, mente vazia, oficina do diabo. E agora Davi ali, deixando de estar onde ele deve estar, no campo militar, ele está no seu palácio. E ele olha e ele vê uma mulher se banhando. Ele a deseja e ele pergunta: quem é esta mulher? E ele responde: olha, essa é Batseba, é a mulher de Urias, um dos seus melhores soldados, um dos seus maiores valentes. Aquele Eteu, dos filhos de Et, está ali guerreando as guerras do Senhor, onde você deveria estar. Com certeza não deram para ele esta mensagem com esse timbre, mas falaram: é a mulher de Urias, ela tem esposo e é um dos valentes, tem nome. E o que Davi faz? Ele agora cai aonde Tiago diz: e o pecado sendo concebido, ele deixa então que o desejo do seu coração
agora seja concebido. E ele traz Batseba, mesmo sabendo quem era, e deita-se com ela. Ele então cai no pecado do adultério. E não fica só nisso. Agora, sabendo que ela está grávida, ele traz o seu esposo para casa, tentando esconder que a gravidez era de outro. Mas Urias, sendo um homem valente, homem guerreiro, ele sabendo que seus irmãos, seus amigos estavam no campo de batalha, que seu lugar era lá, ele não vai para casa. Com isso, ele é enviado de volta para a batalha, ele é assassinado. Por uma trama agora de Davi com Joabe, agora ele é assassinado. Não é somente um adultério, mas agora um adultério e um assassinato. As ocultas, mas nada fica oculto diante dos olhos de Deus. E agora Deus disse: eu vou deixar que um nascido de você deite-se com suas mulheres, às claras, aquilo que você fez escondido. E Absalão agora então se levanta e deita-se com as concubinas de Davi, fazendo com que Davi agora comece a colher os frutos daquilo que ele tinha plantado. A falta de domínio próprio levou a isso. E a falta de exemplo moral trouxe outras consequências dentro da sua própria família. E é o que nós vemos no subtópico 2. Quando diz assim: incesto e morte na família. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio irmão Amon, como vingança pelo abuso de que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Amon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de trair a inocente Tamar para um laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Amon a desprezou completamente. E o rei Davi soube do fato, irou-se, mas não fez nada contra Amon. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Amon. E mais tarde ele cavou sua morte precoce, após desencadear uma rebelião contra o próprio pai a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. E é onde nós vemos o outro exemplo, mesmo que mal, da conduta de Davi. Como pai agora, ele tem um filho que abusa da própria irmã. Não importa se é chamado meia-irmã, era filha do mesmo pai. Era então irmã de sangue. Só o fato do abuso já ter sido pecaminoso, terrível e cruel, ele ainda faz com a própria irmã. E depois de abusá-la, ainda a despreza terrivelmente. Sai daqui, não posso nem ver você na minha frente. Para uma pessoa que dizia que estava totalmente apaixonada. Mas aquilo é como se caísse agora na sua mente pelo que ele fez. E quando Davi agora ele sabe do que seu filho tinha cometido, ele se ira, como qualquer um se irava, mas ele não fez qualquer coisa a respeito do filho. O que Amon praticou agora é digno de morte até, pela própria lei mosaica. Mas ele não pune o seu filho, de qualquer uma maneira, pelo que nós vemos na Bíblia. Isso faz com que Absalão vê a sua irmã injustiçada e traz uma tragédia anunciada na família. Absalão mata Amon. Ele vê aquela injustiça. Minha irmã foi violentada, meu pai fez nada a respeito, eu faço a justiça com as minhas próprias mãos. E não somente isso, ele agora se levanta contra o seu pai. Porque, na sua visão, seu pai não tem uma moralidade, não tem um exemplo de ser o chefe do povo. Ele acredita que o seu pai não é justo o suficiente para fazer justiça para as causas do povo. E ele acha que ele pode fazer melhor. Ele diz: olha, eu fiz justiça, eu matei meu irmão por violentar a minha irmã. Eu posso fazer justiça para esse povo melhor do que meu pai faz, porque ele não fez justiça. Quando ele volta da onde ele estava, exilado, ele agora começa a roubar os corações dos homens de Israel. Ele faz: se eu pudesse julgar a causa de um de outro.
Eu consigo fazer a justiça, eu conseguiria fazer a justiça. Ele agora se rebela contra o seu pai e acaba assassinado. Davi agora chora amargamente não somente a morte de um filho, a morte de 2 filhos. E tudo por quê? Por causa da falta de exemplo. Caímos novamente aonde Paulo deixou escrito aos Gálatas: aquele que planta na sua carne, da carne colherá corrupção. Ou seja, tudo que é plantado na carne vai ser colhido o que a carne planta. Davi plantou maus exemplos e agora estava colhendo, estava chorando no fim por causa do que eles tinham plantado. A falta do exemplo para os seus filhos agora gerou a dor de um pai perdendo 2 filhos. E então nosso subtópico 3 traz maneiras de como darmos o exemplo para nossos filhos que estão sendo criados por nós. E diz assim: vigilância, proximidade e exemplo são as maneiras. Está escrito no nosso subtópico 3. Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso, é preciso que os pais façam sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares. Sobretudo, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. A vigilância, como o primeiro ponto aqui levantado, é o que faltou em Davi quando ele estava ali no palácio. Não vigiou. Deixou de ir fazer aquilo que ele estava determinado. Faltou vigilância e por isso caiu. O que nós temos que ter, independente, não é só dentro da família, na nossa vida e como vida cristã, é estar vigilantes em todos os momentos. Fazendo isso dentro do lar, melhor ainda. E falta isso em nós, muitas vezes, porque nós somos falhos. Mas nós temos que fazer o possível para estar sempre vigilantes. Porque vamos estar vendo coisas na nossa frente que nós não queríamos ou não podemos ver. E se nós estamos vigilantes, nós vamos fazer o quê? Virar a nossa cabeça para aquilo que nós não devemos ver. Ou se é uma coisa que nós devemos ver, estamos vigilantes para aquilo. Temos que estar prestando atenção no que está acontecendo ao nosso redor, no que está acontecendo perto de nós, no que está acontecendo com nossos cônjuges, no que está acontecendo com nossos filhos. Vigilância. A segunda é proximidade. Quando temos a proximidade com a nossa família, com quem está próximo de nós, a proximidade é aquilo que nós citamos anteriormente. Muitos podem estar longe fisicamente, mas estar próximo. Outros podem estar perto fisicamente, mas estar longe. Não tem uma proximidade. De conversar, de entender, de aconselhar. E por fim, o exemplo. Devemos lembrar que nós somos focos. As pessoas estão nos olhando, os que estão próximos principalmente, ou seja, a própria família. Os filhos estão olhando para o exemplo dos pais. Então, se o exemplo é bom, a maioria das vezes eles vão tentar seguir o exemplo bom. Se o exemplo é ruim, a maioria das vezes vão estar seguindo os exemplos ruins. Assim, a conclusão nos deixa a seguinte lição. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Nossa conclusão é que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Aquilo que Deus queria que ele fizesse, ele fez. O que ele errou como pai foi de que lhe faltou exemplo de moralidade e ética. Davi é o exemplo do homem comum. Davi é o real exemplo do ser humano. Por lembrar que o homem é falho e, portanto, ele deve estar firme na presença de Deus todos os momentos. Senão, ele vai cair, se ele não estiver em vigilância. É um exemplo deixado para nós, para que nós possamos ser vigilantes todos os dias. Senão, nós vamos falhar, assim como Davi falhou. E
fazendo isso, errando, vamos estar colhendo o fruto daquilo que nós plantamos. A lei da semeadura, ela vale para todos e vale para tudo. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher, seja bom ou seja mal. Que nós possamos ser sábios e, se nós não temos sabedoria, pedir a Deus que nos dá sabedoria. E com isso, nós vamos estar agindo sabiamente, plantando com sabedoria, para que nós possamos estar sempre colhendo bons frutos. Que Deus abençoe nossas vidas e possamos plantar boas sementes para colher bons frutos em nossas vidas e em nossas vidas. Amém.